Muitas camadas, inclusive pelo que anda circulando aí, existem os rachas e as facções internas dentro do Supremo também, né? Tem umas divisões ali com base na reação é, em relação a tudo isso que está acontecendo recentemente, né? A questão da dosimetria, a questão antes do Messias sendo barrado, né? Vetado na sabatina não, mas no plenário, e por aí vai. Então, parece que o clima está não é dos mais tranquilos hoje em dia, o clima tá quente, né? E eu, particularmente, eu não vou poder entender tudo o que acontece ali nos bastidores, a gente vai apenas especular, né? Quais são os times, né, montados, as facções. Mas, assim, a única coisa que eu vou dizer é que eu gosto da briga. Eu prefiro quando existem farpas, existem brigas acontecendo entre os poderes, dentro dos poderes, porque nós precisamos disso para colocar em xeque sempre as instituições, né? O pior que pode acontecer do ponto de vista do cidadão brasileiro é quando existe uma total harmonia entre os três poderes, quando todos no STF estão formando um bloco coeso, monolítico, né? Aí é perigoso, aí a gente sabe que normalmente é para o mal, né? Então, quando começa a ter rachaduras na estrutura, é bom sinal, e eu vou voltar a falar aqui coisas que eu falo sempre. Sexta-feira não tivemos programa, inclusive pelo feriado do Dia do Trabalho, eu recomendo meu texto de hoje na Gazeta sobre esse assunto, né? Trabalho, mas a verdade é a seguinte, não são pelos motivos nobres. A gente adoraria que fosse, isso é uma visão meio ingênua, meio romântica da política. Eu adoraria que o Alcolumbre tivesse acordado um dia com crise de consciência, tivesse pensado nos presos de 8 de janeiro, na perseguição absurda ao Bolsonaro e seu entorno, e tivesse falado, não, chega, agora eu preciso fazer alguma coisa a respeito, eu encontrei Deus, sei lá o quê. Não foi nada disso, e a gente sabe. Inclusive no veto ao Messias, que teve sim uma participação muito importante do próprio Alcolumbre. Ele comprou isso como uma espécie de briga pessoal, né, uma coisa dele ali, ele tinha que conseguir barrar, e ele conseguiu. Né? Teve articulação, teve participação da oposição, tudo isso conta, né? Pressão social, teve senador que falou com a imprensa que não se via o mesmo nível de pressão desde da Dilma sofrendo impeachment, né? Então, o vídeo do Nicolas sobre o Messias, com mais de 30 milhões de visualizações, tudo isso ajuda. Mas quem fez, assim como lá atrás no impeachment da Dilma, foi o nosso malvado favorito, à época, o Eduardo Cunha. Agora, o senador Alcolumbre. Não vale nada, ninguém confia nele, mas ele foi importante para essa derrota humilhante que não se via há 132 anos de um presidente, indicando um ministro, alguém para o STF, e esse nome sendo vetado. Aí, no dia seguinte, vem a derrubada do veto da dosimetria, né? De novo, vamos resumir aqui. Ninguém se encantou com o PL da dosimetria. Ninguém. Né? Muita gente, pelo contrário, criticou. Muita gente da direita, porque a bandeira que todo mundo queria era da anistia ampla, geral e restrita, que já era uma concessão ao sistema, porque tinha que ser pelo legislativo, e a anistia pressupõe culpa. E, na verdade, o que nós desejamos e ainda queremos é anular todas essas condenações e, particularmente, eu acho que tem que ter indenização para essas pessoas que muitos ali viram suas vidas serem destruídas, famílias inteiras, né, e o tempo que não dá para recuperar. Então tem que ter indenização do Estado na frente a essas pessoas. Mas é aquela história, né, é a arte do possível. O próprio Jair Bolsonaro falou, olha, não vai me beneficiar tanto, e é verdade, porque da forma que foi aprovado o veto, né, e o PL ficou com uma redução de 1/3 a 2/3 de pena para determinados crimes, do golpe de Estado e coletivo lá, não sei o quê, que no caso do Bolsonaro é uma parcela dos 27 anos de prisão. Então ele continuaria preso em regime fechado, segundo cálculos, por exemplo, da ex-juíza Ludmila Lins Grillo, fez ontem no programa 4x4 com a gente, 4 anos em regime fechado. O Felipe Martins, que é um dos maiores injustiçados por esse regime, talvez no Natal desse ano sairia.
Isso vai ser caso a caso, os advogados vão ter que entrar com pedido perante o STF, o juiz do caso é o Alexandre de Moraes, né? Então ainda tem um monte de variáveis aí. Mas foi uma derrota importante, acachapante para o Lula, seguida da derrota mais humilhante de todas, do Messias, tudo isso em 2 dias, e é como eu venho dizendo, nós estamos perdendo a guerra faz algum tempo. 2 batalhas importantes vencidas, nós temos todo o direito do mundo de comemorar, mesmo sem saber ao certo qual foi o custo, porque não existe Alcolumbre grátis. Então a gente imagina que tem algum custo, a gente viu coisas sendo levantadas, especuladas pela própria imprensa, né? Acordo para reeleição, enterra a CPI do Master, o Flávio Bolsonaro já negou isso, mas enfim, vai vir algum custo, e é natural que venha, porque política é feita assim, né? Ninguém que vê a salsicha sendo feita volta a comer um cachorro-quente, então é melhor a gente não saber de certas coisas para continuar degustando de um saboroso cachorro-quente, né? E as leis também são assim, os projetos aprovados também são assim na política, né? O jogo de bastidores não é bonitinho, não é convencimento, persuasão, com base em princípios, em valores morais, em argumentos lógicos, não é nada assim, né? São interesses mesquinhos, míopes, jogo de poder, e por aí vai, né? Então, vai vir o custo, vai vir a fatura, desde que ela não seja muito, muito alta, e eu tenho dificuldade até de imaginar uma fatura tão alta a ponto de desanimar o gostinho daquela vitória ali, né, que a direita e a oposição, em geral, impôs ao Lula na semana, né? Tá tudo certo, vida que segue, vamos comemorar, né? Então, o clima não está favorável, o Lula reagiu da pior forma possível, segundo a imprensa ele teria dito, agora é guerra, né? O Alcolumbre ainda detém muito poder e ainda faltam meses até o final do governo do Lula. Ele quer aprovar, por exemplo, agora o PL aí de fim da jornada 6x1, uma demanda populista em época eleitoral e tudo mais. Repito, vou remetê-los ao meu texto de hoje na Gazeta sobre trabalho, tá? Esse é um projeto populista, mas enfim, ainda rende votos no Brasil, porque o Brasil tem essa mentalidade contra a cultura do trabalho, né? O brasileiro adora um atalho, conquistas trabalhistas por lei, sindicato protegendo o trabalhador da exploração do capitalista. Vejam o que disse o presidente do Tribunal do Trabalho, né? Quer dizer, nós somos vermelhos mesmo, temos uma causa e vamos lutar sempre para proteger os desvalidos, sei lá o quê, enfim. Uma visão totalmente marxista que permeia toda a justiça do trabalho, que é uma jabuticaba brasileira. Mas o Lula vai vir com esse projeto e outros, e ele quer aprovação no Congresso. Então ele não pode declarar guerra total ao Alcolumbre, né? Então ele vai ter que saber jogar esse jogo. Mas hoje mesmo nós temos uma notícia também na imprensa que o Lula teria ficado muito irritado, né? É aconselhado a adiar a indicação ao STF e dispara, segundo o site Metrópolis, filhos da mãe, né? Enfim, não foi isso que ele usou, né? Mas ele não está bem, ele está incomodado, ele está vendo, né? Rejeição passando aprovação do seu governo, Flávio Bolsonaro passando 5 pontos percentuais em relação a ele nas bolsas de aposta que ele resolveu proibir no Brasil. Nas pesquisas também o Flávio já à frente. Então o Lula está nervoso, está sofrendo derrotas importantes, está sendo humilhado, está nervoso, né? Está pressionando a Polícia Federal para não investigar mais o Lulinha. Hoje em dia virou sinônimo Lula e ladrão. Você bota uma placa no seu apartamento, ladrão, todo mundo já sabe a quem se refere. Se você colocar o filho também, todo mundo sabe do que você está falando, né? Por outro lado, se você colocar mito e nada mais, também todo mundo sabe de quem está falando. Então a coisa não está favorável para o Lula, mesmo com a máquina na mão, né, com a velha imprensa que andou também rachando com ele, né, mesmo com toda a grana que o governo coloca nessas empresas. Então a situação do Lula não é das melhores. Aí tem dentro do STF o racha. Com o Congresso, o racha. Aliás, a turma do Centrão abandonando claramente o barco, a canoa furada do PT, e tentando se aproximar do Flávio, da campanha do Flávio, né? Então, a situação do Lula não é das melhores. É óbvio que ele vai estar mais irascível,
mais irritado, né, com os nervos à flor da pele, e isso vai repercutir aí no clima de tensão entre Lula e todos, né, inclusive os seus companheiros do Supremo, como ele se refere à turma lá. Então, vamos continuar torcendo pela briga, porque essa briga favorece o Brasil. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!